Praticamente garantida na Série B do ano que vem e com chances de acesso à elite da competição, a Ponte Preta tem mais um importante duelo nesta segunda-feira. Fora de casa, a Macaca enfrenta o Sampaio Corrêa em mais um duelo direto na briga para encostar no G4. E a gente vai jogar jogo e ver o que acontece aí, somar o máximo de pontos possível para que no final a gente vê se, né, as nossas chances elas são pequenas ainda, mas ainda tem, nós vamos atrás até o final. Além da chance de colar no Vasco, que abre o G4, a partida vai ser marcada pelo confronto na artilharia da competição. Gabriel Poveda, atacante do Sampaio Corrêa, marcou 16 vezes na Série B e está na liderança. Logo atrás vem Luca. O camisa 9 da Ponte balançou as redes em 14 oportunidades. O coletivo ele vai estar sempre à frente, né? Mas você ter a oportunidade de estar disputando uma artilharia num campeonato tão disputado como esse, a gente fica feliz, né? Tá em evidência, está podendo marcar gols e vamos enfrentar um cara que também está num momento interessante da carreira dele. A gente tem que tomar muito cuidado com esse jogador. É um cara que é muito inteligente, né, nas movimentações curtas ali para o gol. Então a gente tem que estar atento e vai ser uma disputa boa, sadia, e no final do jogo a gente espera que a Ponte Preta possa estar comemorando. Para a partida, Hélio dos Anjos vai ter problemas na escalação. O meia Elvis recebeu o terceiro cartão amarelo e nem viajou para a delegação. Quem também deve desfalcar o meio-campo é Fecim. O camisa 20 sentiu a coxa na última rodada e deixou o campo ainda no primeiro tempo. Já Matheus Silva, que se machucou contra o Londrina e não entrou em campo contra o Cruzeiro por questões contratuais, deve voltar à equipe, mas no banco. Por outro lado, o Amaral, que saiu machucado contra a Raposa, deve começar a partida. Com isso, uma provável Ponte vem com Kaique França no gol, Igor Formiga, Guilherme Souza, Fábio Sanches e Arthur na zaga, Felipe Amaral, Leonaldi e Cássio Gabriel pelo meio, enquanto Alisson, Nicolas e Luca devem formar o trio de ataque. A partida está marcada para 8 horas da noite em São Luís, no Maranhão. Analisar bem o adversário, sabe que jogar lá é muito complicado, mas esse jogo é de suma importância aí, porque a gente pensa, né, no decorrer aí nessa reta final da competição. Vamos lá, ô Gleger, Fecim, dificuldade, né? Saiu lá sentindo a posterior, já se tinha a previsão de que ele não teria condição de jogar. E também ali o Elvis, que está suspenso, não vai jogar, Cássio Gabriel será o substituto. Agora, o problema é a insistência no Nicolas, não é isso? Exatamente, exatamente. O problema, o Batista, é que o Hélio, ele não gosta de mudar a característica do time. Isso já deu para perceber. Então, ele tem uma alternativa ou outra no banco, que durante a partida ali ele pode ajustar de acordo com o que está acontecendo no jogo, mas de começo é difícil. Você vê, ele está mantendo o Nicolas porque são características próximas da do Fecim. Ele poderia colocar o Ribamar, por exemplo, mas aí muda a característica do time. Então é por isso que eu acho que ele não vai mudar aí. Eu colocaria o Ribamar de começo. Coloca ele lá centralizado, lá, deixa o Luca solto, flutuando ali à frente, seria interessante. Agora, a gente também tem essa possível escalação do Cássio Gabriel. Não sei se é a melhor opção, tá? O jogo lá é pesado, o jogo é duro, duríssimo o jogo. O Sampaio vem muito bem, e por que não colocar mais um homem de meio de campo? Então, assim, é claro que meio de campo que eu digo assim, um volante, né? Tem a possibilidade do Fraga, por exemplo. E aí libera um pouco mais o Wallace, fazendo ali o mesmo tripé, o mesmo losango de meio de campo, com o Wallace um pouco mais à frente. Mas se vier o Cássio Gabriel, tomara que vá bem também. A gente não sabe, pareceu pouco, né? Um jogador que mostrou até qualidade, mas não tem uma sequência para um jogo como esse. Olha, eu não sei se eu escalaria, não. Quero ouvir o CH também, mas antes vamos falar aqui do adversário da Macaca. Léo Condé deve trazer 3 alterações em relação ao último jogo do Sampaio. A primeira delas é na lateral direita, com a volta do Mateuzinho, que estava suspenso, e além disso, o volante Ferreira e o atacante Pimentinha, que fica no banco, devem retornar aí à titularidade. Com isso, o provável Sampaio Corrêa vem com Luiz Daniel no gol,
Mateuzinho ou Maurício, Alan Godoy, Joécio e Lucas Hipólito, formando, portanto, o sistema defensivo. No meio, André Luiz Ferreira ou Eloir e Rafael Vila. E enquanto que lá na frente, Pimentinha ou Nadson, Gabriel Poveda, que é o artilheiro da Série B, a Bezona, Igor Catatal. Esta é a formação aí do Sampaio para enfrentar o time da Macaca. Sua opinião sobre o jogo, e aí o CH? Os desfalques da Ponte são muito significativos, na minha opinião. A Ponte não tem elenco, ela tem um time competitivo. Fecim e Elvis não têm substitutos. Eu, se sou o técnico, aumento a força de marcação do time. Eu não tenho nada contra o Cássio Gabriel, mas o jogo é um jogo pesado, porque lá é difícil, é a umidade relativa do ar gigantesca, gramado muito fofo, difícil, grama alta, tudo complicado, tudo. Complicado para os dois, mas eles estão mais acostumados do que esse tipo de gramado, condição climática e etc. Então, por que um time um pouco mais marcador? Porque o jogo vale muito para o Sampaio, para a Ponte também. Mas o Sampaio está na boca ali para poder ter mais pontos que a Ponte, para poder encostar no Vasco, que é o quarto colocado. Então é um jogo pesado. Esses dois desfalques, para mim, Batista, eles colocam um pouco, não tanto, o favoritismo para o lado do Sampaio. É impossível vencer? Claro que não, mas é improvável. Pelos problemas que a Ponte tem e porque essas peças de reposição que a Ponte tem, elas não estão no mesmo nível. E provavelmente vai jogar o Nicolas de novo. Ele treina bem, corre pra caramba, bom menino, bom profissional, mas chega na hora do jogo, não tem a mesma qualidade técnica que tem, por exemplo, o Fecim. Eu não tenho a preocupação que você tem com o Cássio Gabriel. Todas as vezes que ele entrou bem, ele acrescenta. Ele é um jogador de qualidade técnica bastante apurada. E aí os que defendem o contrário dizem, mas ele não tem intensidade. E o Elvis tem. Mas você não está querendo comparar o Elvis com o Cássio Gabriel. O Elvis não vai jogar, está suspenso. Não, mas você está comparando o Elvis com o Cássio Gabriel? Eu estou dizendo que o Cássio Gabriel não tem a intensidade que o Elvis também não tem. O Elvis é mais jogador do que o Cássio Gabriel? Claro que é. Muito mais jogador. Estou dizendo com relação à intensidade. Estou dizendo com relação à intensidade. O Elvis não tem intensidade. Tem técnica, tem habilidade, é mais jogador. O Cássio Gabriel não tem intensidade. Cássio Gabriel tem bola parada boa? Tem. O Cássio Gabriel tem bola parada boa também. Tem. Então, se o... Eu vou discutir. Tem jeito? Se o Hélio dos Anjos, o Cássio Gabriel é o reserva do Elvis. Se o Hélio dos Anjos não colocar o Elvis, o Cássio Gabriel, para jogar quando o Elvis não tem condições, então rescinde o contrato do Cássio Gabriel. Quando é que ele vai jogar? Mas a característica então o problema não é esse. O problema é com relação ao aproveitamento do Nicolas. Você viu algum jogo bom do Nicolas até hoje na Ponte? Não, assim, não é que ele tenha feito só jogos... Não faz gol. Não, mas não recompõe. O passe dele é ruim. Então, sabe, ele... Eu acho que tem mais sentido você defender, como você sempre defende, a escalação do menino lá, né, da base, como atacante, como é que é o nome dele? Eliel, do que propriamente defender o Cássio Gabriel. Quantos jogos a gente assistiu do Cássio Gabriel? Mas quantos jogos você assistiu do Eliel? Mas pelo amor de Deus, gente, se o Eliel não tem condição de jogar num jogo fora de casa contra o Sampaio Corrêa, ele tem condição de jogar quando? Quando que ele vai ter? Então, isso vale discussão. Agora, eu não sou contra o Cássio Gabriel, Batista. Nada contra o jogador. Mas é uma posição, cara, que se você não tiver na ponta dos cascos, você joga 30 minutos e faz assim, professor, pode me tirar. Não aguenta, cara. Não aguenta. Então a intensidade está relacionada também, Batista, à força de ritmo de jogo e o jogador talvez não aguente. Mas você está falando isso sem ter visto o jogador atuar de início de partida e até onde ele aguenta. Eu não sou contra o jogador. Você está imaginando que ele não aguenta. Você não assistiu o treino, você não viu nenhum jogo ele começando a partida. Então você está imaginando que ele não vai aguentar. Segundo o Hélio dos Anjos, o Nicolas tem que ser titular.
titular, né? Porque diz que ele arrebenta em todo o treino. Então, ele arrebenta no treino, no jogo não funciona. Então você não viu nenhum jogo o Cássio Gabriel começando para ver até onde ele aguenta. É difícil, você imagina que ele não vai aguentar. Então ele é um reserva do Elvis, tem que jogar, não tenha dúvida com relação a isso. E tomara que dê certo. O Hélio dos Anjos. Tomara que dê certo. Agora, onde que erra o Hélio dos Anjos? Na insistência com o Nicolas. Não é o Hélio dos Anjos. Os treinadores, eles têm essa teimosia. Eles insistem para ver se conseguem recuperar o jogador. Nessa reta final de campeonato, não dá para fazer isso. Principalmente num jogo pesado como esse contra o Sampaio Correia, lá no terreno minado, no campo do adversário. Então, eu iria muito mais mudando o esquema do time, ou colocando mais um volante no time, ou então colocando o Ribamar. Muda o esquema? Muda o esquema. Mas você tem que fazer alguma coisa diferente, pô. A Ponte fora de casa está tendo problemas terríveis. Ganhou 3 partidas fora de casa. Todas as vezes que o Hélio dos Anjos tentou fazer alguma coisa diferente, não deu certo. Agora eles têm a obrigação de fazer alguma coisa diferente, porque ele não tem 2 jogadores importantíssimos. Elvis pela ordem, Elvis e Fecim. Assim, a questão não é nós falarmos aqui que se o menino é bom ou não, se ele tem... Não é nada disso. É o recorte. A questão aqui que nós estamos falando é o seguinte, é analisar o jogo, é analisar aquilo que você vai enfrentar. Mas o Cássio Gabriel, ele não tem intensidade, mas o Elvis também não tem, mas aí você tem que pôr na balança. Você tem que pôr na balança. Porque o Alisson não tem intensidade? O Alisson não dá para fazer? Quantos gols o Alisson já fez? Quantas vezes nós vimos o Alisson pisando na área? Então é isso que eu estou falando. A minha colocação é essa. Você traz o Fraga, por exemplo, para jogar para fechar o tripé e põe o Wallace um pouco à frente, na posição que vem fazendo o Elvis. Por que não? Ele tem essa característica. E ainda você ganha um jogador de marcação, com intensidade, que corre o jogo todo, corre o campo inteiro, para ajudar também. Então é por isso. É só você colocar na balança. Não é que o menino é ruim, que foi contratado, que se não vai, tem que jogar, tem que mandar embora. Não é nada disso. Ele pode entrar para uma situação do jogo e resolver o problema da Ponte. Mas de começo, eu faria esse jogos decisivos não se joga, se ganha. Então, aí vai de encontro à história da estratégia. Nada contra o Cássio Gabriel. Você tem que ir lá com um time competitivo para trazer, no mínimo, um empate. Eu faria dessa maneira. Vamos agora, o Cássio, com a nossa enquete. Tomara que surpreenda se jogar.